Então, bom dia a todos, né? A gente vai continuar a explicação do conteúdo de juros simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat que eu estou acompanhando. Então, vamos lá. Montante simples, né? Primeiro, a gente vai entender o que é montante, né? Qual é o conceito que está por detrás da palavra montante. Em matemática financeira, a gente chama montante o valor que você obtém quando você pega um certo capital e você soma ao juro. Nada mais é do que isso. Se você, por exemplo, toma um empréstimo de R$ 100 a uma pessoa e você paga R$ 20 de juro a ela depois de um mês, quando você soma R$ 100 mais R$ 20 e dá um valor de 120, esse 120 é o que a gente chama em matemática financeira de montante, tá certo? Então, nada mais é do que o valor que é captado, né, depois de um certo tempo. Sim, mestre, já está sendo gravada a aula. Aí vamos aqui. O montante composto... Aliás, montante composto não, montante, né? Vamos ver como é que o livro conceitua o montante. Diz assim, montante, ou valor acumulado, relativo a uma aplicação de um capital C, é definido... Então, a gente vai chamar montante de M, tá certo? Então, sempre que vocês virem a letra M, significa montante. Então, montante é o valor acumulado relativo à aplicação de um capital C é definido como o capital acrescido de seu respectivo juro. Ou seja, nada mais é do que você pegar o capital e somar com o juro. Então, indicaremos o montante por N, assim considerando o sistema de capitalização simples. Então, ele explica aqui como foi que ele fez a fórmula, né? Como foi que ele obteve a fórmula. É bem simples. O montante, a gente conceitou o montante como capital mais o juro. Só que a gente viu na aula passada que o juro ele é calculado por que fórmula? A gente calcula o juro, né? O juro ele é igual o capital vezes uma taxa de juro vezes o tempo, né? O J igual a CIT. Então, para ele formular a fórmula, em vez de ele colocar o J, né? Em vez de colocar esse J aqui, ele vai substituir esse J por essa expressão aqui, CIT. Então, eu peguei aqui o M igual, repeti o capital, né? Mais, em vez de eu colocar J, eu coloquei o que é correspondente de J, né? Que os juros nada mais é do que o capital aplicado a uma certa taxa vezes um certo período de tempo. Então, em vez de eu colocar aqui J, eu coloquei CIT. Então, como eu tenho aqui uma expressão em que eu tenho uma expressão que eu tenho o capital está repetido tanto aqui como aqui, eu posso colocar em evidência esse capital. Então, eu pego o montante, colocando ele em evidência, né? Colocando em evidência, aí eu vou dividir o C pelos termos. Então, quando eu divido C com C, se eu dividir esse C aqui, ó, dividir esse C com esse daqui, ó, C com C, um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, C dividido por C, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Se eu simplificar aqui, C com C dá 1, simplificar C com C dá 1, né? E 1 dividido por 1 é 1, tá certo? E se eu dividir CIT por C, né? Se eu dividir aqui CIT por C, se eu dividir aqui CIT por C, é só cancelar esse C com esse C, só sobra o I vezes o T. Então, fica o I vezes o T. Então, essa é a fórmula para montante, tá certo? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes o tempo. Essa é a fórmula de montante simples e a fórmula que a gente vai utilizar para o cálculo do montante. Então, vocês têm duas fórmulas aí, já para guardar no formulário de vocês. Essa daqui, que é a fórmula para juros simples, juros igual capital vezes uma certa taxa aplicada a um certo tempo, e a fórmula do montante, que é montante igual ao capital, né? Capital vezes 1 mais I vezes a taxa vezes o tempo, tá certo? Então, ele traz aqui a mesma fórmula que eu expliquei.
Então, em que, né? Aí ele explica. O M é o montante simples, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juro, o T é o prazo de aplicação. E aí, importante, né, a observação de que o I e o T, né, a taxa de juros e o tempo, sempre deve se referir ao mesmo período de tempo. Então, se a taxa estiver ao mês, obrigatoriamente o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está em dia, o tempo tem que estar em dia. E se ocorrer de a taxa de juros estar diferente do tempo, você vai ter que fazer uma conversão. Ou você converte o tempo, ou você converte a taxa, para que fique ambas no mesmo período de tempo. Mas vamos ver os exemplos, né? Eu trouxe alguns exemplos. O exemplo 1 diz assim: encontrar um montante simples. Então, ele traz aqui, né, um montante simples. Dados, né? Ele quer que você encontre um montante simples, então o M, né? Obtido na aplicação de um capital de 10 mil, então o capital aqui, 10 mil. A taxa de 5% ao mês, então a taxa de juros, 5% ao mês, pelo prazo de 8 meses. Então, o T aqui, 8 meses. Então, perceba que a taxa de juros e o tempo estão no mesmo período de tempo, né? Todos estão ao mês, então que é bem simples, só aplicar a fórmula. Então, qual é a fórmula? M igual a C vezes 1 mais I vezes T. Aí aqui vocês prestem atenção, tá certo? Para substituir correto na fórmula. O capital é 10 mil, então 10 mil vezes 1 mais. Sempre que você for substituir a taxa, por exemplo, está 5%, você não pode colocar o 5 aqui. Você tem que colocar em forma decimal. Sempre quando você for substituir a taxa de juros na fórmula, sempre tomar cuidado, isso vale tanto para questões de juros simples como de juros composto. Sempre você tem que dividir por 100 a taxa, que é 5%. Ou seja, aqui você vai colocar 0,05, tá certo? 0,05 vezes 8, que é o T, né? O tempo. É só multiplicar, né? Montante igual aqui a 10 mil. 1 mais 0,5 vezes 8 dá 0,40, né? 0,5 vezes 8 dá 40, né? Então aqui vai ficar montante igual a 10 mil. Somando 1 mais 0,40 dá 1,40, né? E multiplicando aqui, 10 mil é a mesma coisa que eu deslocar a vírgula 4 casas decimais, né? Então, aqui, eu deslocando essa vírgula, vai ser aqui 1, 2, 3, 4. Desculpa. 1, 2, 3, 4. Então, é só acrescentar aqui 2 zeros, né? Vai ficar 14 mil. Então, o montante aqui é 14 mil. Né? Então, se ele perguntasse qual é o juro dessa aplicação, o juro foi 4 mil reais, né? Então, a gente sabe que um montante, né? Vai ter questões que ele vai pedir o juro. Então, você resolveria, né, pela fórmula do juro, mas se você pedisse, né, que o juro é quem? O juro é igual o montante menos o capital, tá certo? Se o montante é igual ao capital mais o juro é igual ao montante menos o capital, né? É só passar o capital para lá subtraindo. Então, o juro aqui é só você pegar o 14 mil, subtrair pelo capital de 10 mil, aqui você terá, né, encontrar o juro que aqui foi de 4 mil. Tudo bem? Alguma dúvida na questão? Todos entenderam? Tudo bem. Entendi. Simples, né? Aí vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: em 2020, obtivemos um montante simples de 65 mil com a aplicação de 45% ao mês durante 20 dias. Qual o valor do capital que foi aplicado? Então, vamos aqui retirar os dados. Gente, para facilitar a resolução das questões, sempre vocês procurem retirar os dados antes de responder. Isso não é besteira, não. É muito importante que vocês coloquem os dados da questão, porque facilita na hora de você saber
e organiza na hora de saber o que a questão está pedindo. Então, você está dizendo aqui, obtivemos um montante simples. Então, isso daqui é o montante, tá certo? Então, o montante aqui, 65 mil. Você coloca 65 mil. De uma aplicação de 45% ao mês. Então, esse 45 aqui é a taxa de juros, que é o izinho. Então, 45% ao mês. Durante 20 dias. Então, durante 20 dias. Ah, que é o T, né? O tempo, né? 20 dias. Aí ele pergunta qual foi o capital que foi aplicado. Aí aqui, pessoal, a gente tem um problema, né? Qual é o problema? O problema é que a taxa está em mês e o tempo está em dia. Então, a gente tem que converter essa taxa que está em mês para dia. Como é que eu faço essa conversão? Como é que eu transformo uma taxa que está ao mês em dia? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa conversão? Como é que eu divido? Como é que eu faço para transformar uma... Exatamente, divido por 30, né? Então, é só dividir, pegar aqui 45% e dividir por 30. Já que no mês tem 30 dias. Quando eu divido 45 por 30, vai dar igual a 1,5%, tá certo? 1,5% ao dia. Então, aqui é só substituir na fórmula, né? Qual é a fórmula? Montante igual a capital vezes 1 mais I vezes o T. O montante aqui é 65 mil, então vou colocar aqui, ó, 65 mil, igual. O capital eu quero achar, então eu vou colocar aqui o C, né? Vou repetir aqui o C, vezes 1 mais. A taxa, percebe que aqui 1,5% eu vou ter aqui que dividir por 100, né? Então, eu vou ter que deslocar aqui essa vírgula 2 casas decimais. Então, vai vir... dividir por 100. Então, é só deslocar a vírgula à direita 2 casas. Então, vai ficar 0,015, né? Então, fica aqui 0... Deixa eu botar outra cor, né? Paguei foi tudo. Então, aqui é só colocar 0,015 vezes o T, que é 20. Então, aqui vai dar 65 mil, né? 65 mil igual a C vezes 1 mais. Lembra sempre de multiplicar, tá certo? Quando você tiver a expressão que você tem uma multiplicação e uma soma, você primeiro multiplica para depois somar, tá certo? Cuidado, não vá somar 1 mais 0,15 para depois multiplicar com 20, não, que dá errado. Primeiro você multiplica, tá certo? Primeiro você multiplica para depois somar. Então, quando você multiplica 0,015, né? 0,015 vezes 20 vai dar 0,3, tá certo? Então, aqui, 65 mil igual. Aí, aqui, somando 1 mais 0,3 vai dar 1,3, né? Isso daqui multiplicando. Vou inverter aqui os membros, tá certo? Então, vai ficar 1,3C igual a 65 mil. E isolando aqui o C, eu passo 1,3 para lá dividindo, vai ficar 65 mil dividido por 1,3. Aí a gente precisa dividir, né? Vamos dividir aqui. 65 mil dividido por 1,3 vai dar 50 mil. Então, aqui o capital empregado nessa operação aqui foi de 50 mil reais. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Aqui já complica mais um pouquinho. Diz assim, no dia 8 de março de 2019, uma pessoa tomou emprestada a quantia de 185 mil reais, aliás, 185.500 reais.
esse valor aqui, se ele tomou emprestado uma quantia, essa quantia é o capital, tá certo? Que foi o valor que foi empregado, que foi tomado emprestado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 185.500 reais. Comprometente a liquidar a dívida em 1 mês e 10 dias. Então, aqui o tempo, ele está composto, então, tá 1 mês e 10 dias. Aí ele diz assim, pagando por ela R$ 296.800. Quando ele diz pagando por ela, né? Esse valor aqui é o valor do montante, tá certo? Então, o montante aqui é 296.800. Então, ele ele pediu uma certa quantia emprestada de 185.500 e depois de 1 mês e 10 dias, ele pagou 296.800. Então, quando ele pagou, ele tomou emprestado aqui 185.500 e pagou 296.80. Esse 296.80 é o capital de 185.500 acrescido dos juros, tá certo? Aí ele pergunta assim, a que taxa diária de juros simples deu-se essa operação? Então, o que ele quer saber aqui, na realidade, é a taxa. E preste atenção que ele quer achar a taxa diária. Então, ele quer a resposta da taxa ao dia. Então, se ele quer a taxa ao dia, a gente vai ter que converter esse prazo aqui para dia. Então, eu tenho 1 mês e 10 dias. 1 mês é o total de 30 dias. Quando eu pego 30 e somo com 10, vai dar aqui um total de 40 dias, né? Assim, que é 30 de 1 mês, mais 10 dias que sobrou, fica 40 dias. Pronto, aqui é só você aplicar a fórmula. Vamos aplicar aqui a fórmula. Montante, né, é igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. O montante aqui foi 296.800. O capital aqui foi 185.500. Vezes 1 mais a taxa que eu quero achar, vezes o prazo, né, o tempo, né, que foi de 40 dias. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 185.500 para lá dividindo, vai ficar 296.800 dividido por 185.500. Vai ficar aqui, né, lá vai ficar só o 1 mais... Eu já vou multiplicar, né? Vai ficar 40i, né? I vezes 40 vai ficar 40i, tá certo? Então, o que eu fiz aqui foi só passar os 185.500 para lá dividindo. Quanto é que dá essa divisão aqui? Então, vou pegar 296.800 dividido por 185.500. Vai dar um total de 1,6, né? 1,6. Então, 1,6 igual a 1 mais 40i. Eu vou inverter aqui os membros, vai ficar 1 mais 40i igual a 1,6. Vou passar esse 1 que está aqui, está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, aqui vai ficar 40i igual a 1,6 menos 1, né, que vai para lá subtraindo. Então, vai ficar 40i, 1,6 menos 1 dá 0,6. E aqui eu vou passar o 40 para o outro lado dividindo. Vai ficar 0,6 dividido por 40. Então, é só fazer essa divisão, a gente vai achar a taxa. Então, menos 1, né? Menos 1 aqui, dividido por 40, vai dar um total de 0,015, né? Então, aqui dá um total de 0,015. Ou eu multiplicando por 100, né? Multiplicando isso daqui por 100, ou vai dar um total de 1,5% ao dia, né? A taxa que eu achei. Tudo bem por enquanto? Sim. Pronto. O exemplo 4, ele traz uma situação bastante interessante.
E diz o seguinte: uma loja vende um aparelho de som por R$ 1.080 à vista. A prazo, o aparelho é vendido por R$ 2.016, sendo 360 de entrada e o restante pago após 45 dias. E ele pergunta qual é a taxa mensal de juros simples adotada nessa operação. Preste atenção que nessa situação aqui tem um fator diferente, que é a entrada. Então, sempre quando tiver entrada, vocês vão proceder da seguinte forma. Primeiro vamos tirar aqui os dados, né? Vamos tirar aqui os dados da questão. Os dados da questão. E diz assim, à vista, né? À vista, vocês vão colocar à vista. O aparelho é R$ 1.800, né? À vista, R$ 1.800. A prazo, né? A prazo fica por R$ 216, sendo 360 de entrada e o restante você vai pagar com 45 dias. Então, como é que vocês vão colocar, né? Qual vai ser os dados da questão? Os dados é o seguinte, sempre que vocês tiverem uma operação como essa, vocês têm que subtrair o valor de entrada do valor à vista, tá certo? É como se esse 216, é como se esses 216 não, é como se fosse esses 2016 fosse já um montante de um capital que a loja lhe prestou, mas acrescido uma taxa de juro. Então, esse 2016, vocês já podem considerar ele como se fosse uma questão de um montante, tá certo? Tá certo? É como se fosse a questão de um montante. Só que vocês ainda não vão colocar esse montante ainda não. Vocês vão calcular ele, tá certo? A primeira coisa a saber é vocês calcularem o capital, tá certo? Perceba que eu nem coloquei ainda a questão do capital e nem coloquei ainda a questão do montante. A gente vai calcular esses valores. Pedro, não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Então, como é? Para calcular o capital, sempre você vai pegar, em questões que envolvem entrada, sempre você vai pegar o valor à vista, tá certo? Sempre quando você tiver questões que envolvam entrada, sempre, isso tanto vale para questões que falem sobre o juros simples, né, normal, como questões de montante. Sempre você vai pegar o valor de entrada, aliás, o valor à vista, e vai subtrair do valor de entrada, sempre, para você achar o capital. Então, para você achar o capital, sempre você vai fazer essa continha antes. Você vai pegar o valor à vista. Qual foi o valor à vista? R$ 1.800. Então, você vai pegar os R$ 1.800 e vai subtrair do valor de entrada. Qual foi o valor de entrada que ele disse aqui? 360. Então, você vai pegar 1.800 e subtrair 360. Quando você subtrair, você vai encontrar o valor aqui de 1.440. Esse daqui vai ser o capital, que foi exatamente o valor que a loja lhe emprestou, né? O valor que a loja lhe emprestou. Pronto. Aí, você precisa agora saber a questão do montante. Qual é o montante? O montante você vai calcular da mesma fórmula. Você vai pegar o valor, né? O montante você vai pegar o quê? Você vai pegar o valor final, né? O valor final que foi a prazo, né? No caso, o valor final, né? Menos a entrada, menos o valor da entrada. Então, sempre você vai fazer isso para encontrar o valor do capital e do montante. O valor final foi o 2016, né, que seria o valor que ele pagaria depois dos 45 dias. Então, o 2016 menos o valor de entrada, que foi 360,
Nesse caso, você encontraria um montante de R$ 1.656. Então, aqui eu encontrei o valor do capital, encontrei o valor do montante. Então, é só aplicar na fórmula, né? Qual a fórmula? A fórmula é montante igual a capital vezes 1 mais I vezes a taxa. Aí aqui tem ainda outro problema. Ele pede para você encontrar a taxa mensal. Então, ele quer aqui que você ache o I ao mês. Só que aqui o tempo está em dias, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar o tempo em dias. Depois eu transformo essa taxa para mês, tá certo? Eu posso fazer isso. Vou encontrar uma taxa em dia e depois eu converto para mês. Que aí vai ficar mais fácil, né? Então, vamos lá. O montante aqui. Eu vou pegar esses valores aqui que eu obtive, né? O montante, 1.656. O capital, 1.440. Igual a 1, aliás, vezes, né? 1 mais o I que eu quero achar, vezes o tempo, que é 45. O que eu vou passar o 1.440 para lá dividindo, vai ficar 1.656 dividido por 1.440, vai ficar 1 mais 45i, né? I vezes 45 vai dar 45i. Então, aqui vai ficar o seguinte, né? Dividindo isso daqui. 1.656 dividido por 1.440 vai dar 1,15, né? 1,15. Igual a 1 mais 45i. Vou trazer para aqui, né? Então, esse 1 eu vou trazer para o outro lado. Vai ficar 1,15, né? Menos 1 igual a 45i. Aqui vai dar 0,15, né? 0,15 igual a 45i. Vou inverter aqui os membros, né? 45i vezes 0,15. Passando 45 para lá, dividindo, vai ficar 0,15 dividido por 45. Então, dividir isso aqui, né? Então, menos 1 dividido por 45 vai dar 0,0000, né? 0,0033, né? Ou, né, se a gente passar, que vai dar 0,3%, 33% ao dia, né? Só que ele não quer ao dia, o que ele quer ao mês. Como é que eu faço para transformar uma taxa que está ao dia em mês? Lembra, se eu quero transformar uma taxa que é pequena em uma taxa maior, eu multiplico, né? Uma taxa pequena com taxa maior, eu multiplico. Multiplico por quanto? 30. 30, né? Então, esse resultado aqui é só você multiplicar por 30. Então, 0,00 vezes 30, né? Vai dar igual. Então, aqui, vezes 30, vai dar igual a 0,01, né? Então, vai dar 0,1, né? 0,10 ou, né? Ou 10% ao mês. Essa é a resposta. Pedro, quer dizer que se na questão tivesse chegado a 0,33, tivesse chegado a essa resposta, eu estaria errado na questão? Sim, estaria errado, porque ele quer que você ache a taxa ao mês, não é a taxa diária. Então, tome cuidado com todos os pormenores que a questão pede. Se ele pede a taxa mensal, a sua resposta final tem que ser a taxa mensal. Se ele pede a taxa diária, você tem que corresponder à taxa diária. Então, preste atenção. Questões que envolvem entradas são mais complexas. Então, para achar o capital, sempre você subtrai o valor à vista do valor de entrada. Para achar o montante final, você pega o valor final e subtrai o valor de entrada, e aí você vai achar. Tudo bem? Por enquanto, sem traumas e sem sequelas, né? Vamos aqui para
o último exemplo, né, da aula. O último exemplo diz assim: em quantos meses um capital dobra de valor se é aplicado a juros simples de 2% ao mês? Ó, aqui é o seguinte, você vai pegar aqui os dados, né? Ele diz assim, em quantos meses, então que ele quer saber aqui o tempo em mês, né? Ele quer saber o tempo, né? Quantos meses, o tempo em meses, que um capital dobra de valor se aplicado a juros simples, né? Uma taxa de 2% ao mês. Então aqui você pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar o capital como X e o montante com 2x. Se ele quer o valor, duplica o valor. Você pode trabalhar ou com incógnitas ou com números. Se você quiser trabalhar com números, você coloca aqui, por exemplo, capital de 100 que duplicando 2 vezes 100 vai dar 200. Ou você pegar 1 vezes 2. Ou você pega 1 vezes o 2 dá o próprio 2. Então, ou o 100, 200, tanto faz. Não vai importar o capital, tá certo? Sempre vai ser, desde que você aplique a mesma proporção, de 1 vezes 2, tá certo? Da questão do dobro. Então, você pode trabalhar tanto com incógnitas quanto com números, quando ele envolver questões desse tipo. Então, é só aplicar aqui a fórmula. Qual a fórmula? Montante igual capital vezes C, né? Igual a C vezes 1 mais I vezes T. Então, aqui, o montante aqui eu vou utilizar 2, tá bom? E para não trabalhar com incógnitas, vou colocar 2. Aí, o capital, vou colocar 1 vezes 1 mais a taxa de 2%, então 0,02 vezes o T. Aqui eu vou passar 1 para lá dividindo, né? Vai ficar 2 sobre 1, igual, aqui vai ficar 1 mais 0,02T, né? Aqui vai dar 2, né? Então vai ficar 2, 1 mais 0,02T. Esse 1 eu vou passar para lá subtraindo, vai ficar 2 menos 1. Aqui vai ficar 0,02T. Aqui vai ficar 1, né? 1 igual a 0,02T. Aí aqui, invertendo os membros, né? Vou pegar 0,02T igual a 1. Passando 0,02T, né? Vai ficar T igual a 1 sobre 0,02. T vai ser igual a quanto, né? Aqui. 1 dividido por 0,02. Vai dar igual a 50, né? Igual o Miguel Lucas disse. Fez de cabeça, foi, Miguel? Então dá 50. Literalmente, 50. 100 dividido por 2, que é o dobro, né? 100%. 100 dividido por 2, 50. Exatamente. Então, bem simples, né? Pronto, é isso. Nossa aula era isso que eu tinha para tratar hoje com vocês. Pedro, esse último exemplo tem como, tipo, tu deixar na tela? Só pode tirar um print? Que eu tô fazendo ela. Tem sim. Vocês querem que eu responda alguma questão? Pronto. A sexta questão diz o seguinte. No dia 19/4/2012, um jornal publicou o anúncio de uma casa por R$120 mil, né? No caso, à vista, ou 70 mil de entrada e 70 mil outro pagamento depois de 30 dias. Ele pergunta qual a taxa de juros adotada nessa operação. Aqui vamos retirar os dados, né? Os dados da questão. Então, o seguinte, o valor da casa à vista era de 120 mil. Então, aqui 120 mil reais. Aí, isso à vista. A prazo, acontece da seguinte forma. A prazo, você teria 70 mil de entrada. Com mais um pagamento, né? Mais um pagamento de 70 mil, né? Mais 70 mil após um T, né, de 30 dias.
Ele pergunta qual a taxa de juros adotada nessa operação e ele não determina se essa taxa de juros é ao mês ou é ao dia. Então, a gente pode trabalhar de forma que a gente ache isso, tanto faz eu dizer que é ao mês ou ao dia, tanto faz, tá bom? Então, aqui, como a gente está tratando aqui de juros simples, então a gente vai utilizar a fórmula, né? Que J é igual ao capital vezes o I vezes o T. Aí que você precisa saber o que é juro, o que é capital, né? Então, pensa comigo o seguinte. Se você fosse comprar essa casa à vista, você compraria ela por 120 mil reais. Esse seria o valor à vista, seria a condição ideal. Só que vamos pensar se você fosse comprar a prazo. Se você fosse comprar a prazo, você daria 70 mil de entrada e depois de um mês, ou seja, depois de 30 dias, você daria mais 70 mil. Então, se você somasse 70 mil... Se você somar 70 mil com 70 mil, daria quanto no final dessa conta? 14 mil. Não, daria 140 mil, não? 140 mil. Exatamente. Daria 140 mil reais, né? Ou seja, você teria no final um montante de 140 mil. Ou seja, no final, ao invés, né? Se eu até colocar aqui um montante, né? Essa questão ela trabalha um pouco com a ideia de montante, mas ainda dá para responder com a fórmula de juros simples. Então, aqui no final, se você somar 70 mil com 70 mil, você ia pagar 140 mil. Você pagaria 140 mil por uma casa que custaria 120 mil. Isso quer dizer o seguinte, que você está pagando quantos a mais? Está pagando quantos mil a mais? Você está pagando 20 mil reais a mais. Assim? Então, o juro aqui é 20 mil. Então, o juro aqui é 20 mil. Então, você utilizando esses 20 mil, né? Aí, o que acontece? Aqui, os 20 mil, aí você precisa, né? Você achou o montante, né? O valor do juro, né? Aí precisa você saber qual foi o capital, né? No caso dessa operação aqui que você utilizou, né? É como se o capital que você... Qual seria o capital que você está financiando nessa operação? Então, aqui, ó, quando ele dá 70 mil de entrada, você tem que... É como se esses 70 mil é só para você subtrair, né? Então, você precisa subtrair esse valor da entrada sempre do valor de entrada, né? Aliás, do valor à vista para achar o capital. Sempre que você tiver questões desse tipo, para você achar o capital, você vai ter que pegar o valor à vista e subtrair do valor de entrada para você achar o capital. Sempre, sempre, sempre. Nesse tipo de questão. Para você achar o valor do capital, sempre você pega o valor à vista e subtrai do valor de entrada para achar o valor do capital. Então, qual foi o valor à vista? Foi os 120 mil. Subtrai do valor de entrada, que é 70 mil, e aí você vai achar o valor do capital. Qual o valor do capital aqui? 120 mil menos 70 mil dá igual a quanto? Hein? 120 mil dá 50 mil, né? Então, o capital aqui empregado foi de 50 mil. Então, aqui é só você aplicar na fórmula. O juro você já teve, né? Que foi os 20 mil. O capital aqui foi 50 mil. Então, é só substituir aqui. 20 mil igual ao capital, né? Que é 50 mil. Vezes a taxa de juros que você quer achar. Vezes o tempo aqui. Aí, acontece o seguinte. O tempo aqui está em 30 dias. 30 dias é a mesma coisa que um mês, né? Não? Um mês financeiro. Então, aqui eu vou colocar um para facilitar, né? Um mês. Então, aqui vai ficar, eu invertendo aqui os membros, vai ficar 50 mil I igual a 20 mil. O I é igual a 20 mil dividido por 50 mil. Dividindo 20 mil por 50 mil dá igual a quanto?
né? Que se eu cortar os zeros, dividindo 2 por 5, né? 2 dividindo por 5 dá 0,4. Dá 0,4 ou 40%. Ou 40% ao mês, tá bom? Então, essa é a resposta. Conseguiu, Gustavo, chegar nessa resposta? Essa daí eu tinha feito já. Eu tava em dúvida só para saber o capital aí, como era que fazia, aí eu não tava sabendo, mas o senhor explicou e deu certo. Pronto. Então, aí, para os demais, sempre que vocês tiverem questões que envolvem entrada, para achar a entrada, sempre vocês utilizam esse bizu aqui, ó. Você pega o valor à vista e subtrai do valor de entrada, você tem um capital, certo? Sempre que vocês tiverem questões que envolverem essa prática de entrada, vocês fazem dessa forma. Você pega o valor à vista, subtrai do valor de entrada e você tem o valor do capital. Era a 12, né? A outra. E tu tinha pedido, era a 12, era? Era a 12. A 12 diz o seguinte: aqui taxa simples, então ele já está perguntando aqui o I, né? Aqui taxa simples deve ser aplicado um capital para que no fim de 10 meses, então ter aqui de 10 meses, produza um rendimento de 2,3% de si próprio. Então aqui rendimento é aos juros, tá bom? Então, rendimento aqui é aos juros. Os juros aqui de 2,2 terços, né? Então, se o capital aqui eu vou chamar de C, o juro aqui vai ser 2 terços de C, tá bom? Então, vai ser o rendimento de 2 terços do valor do capital que foi aplicado e que ele não disse aqui. Então, se o capital é C, o juro vai ser o rendimento, vai ser 2 terços daquele C. Então, ele quer uma taxa simples, ele não diz, né? Se a taxa simples não diz se é diária, então aqui eu vou ter uma taxa em mês. Então, é só aplicar aqui a fórmula. Qual a fórmula? Juros simples. J igual a CIT. O J, que é 2 terços de C, o capital é o próprio C, a taxa eu quero achar, o tempo é 10 meses. Deixa eu ajeitar aqui, 10 meses. Então, vou passar esse C para lá dividindo, vai ficar 2 terços de C dividido por C, igual, aqui vai ficar 10 vezes I, né? 10I. Esse C com esse C aqui eu posso cancelar. Então, aqui fica só 2 terços, igual a 10I, né? C dividido por C vai dar 1, né? Então, eu posso cancelar. Aqui, invertendo aqui os membros, eu vou ter que 10I é igual a 2 terços. Então, é só passar esse 10 para lá dividindo, né? E vai ficar 2 terços dividido por 10. E é igual. Aqui repete o primeiro, né? 2 terços, multiplica pelo inverso do segundo, que vai ficar 1 sobre 10, né? Então, aqui vai dar igual a I, né? Igual a 2, né? 2 sobre 30, né? 2 sobre 30, que é a mesma coisa que 1 sobre 15, né? Quanto é que dá 1 sobre 15? 1 dividido por 15 vai dar igual a 0,06%, né? 0,066, né? Isso daqui, né? Ou, se eu multiplicar isso daqui, vai dar 6,666, né? Por cento ao mês, né? Ao mês. Certo? Eu tinha feito aqui, deu resultado, só que eu pensei que estava errado. É isso mesmo, 6,666.
6,66% ao mês. Pronto. As outras eu acho que vocês conseguem, né? Qual era a outra? A outra eu vou deixar vocês resolverem, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula aqui